Olá, amigos do terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Física 3 e vamos continuar falando aí do campo magnético, no seu capítulo 6. Tenho dois assuntos para discutir com vocês nessa parte agora. Primeiramente, até a referência a essa figura aqui, né, que é o Sirius, o maior acelerador de partículas de luz síncroton do mundo, né, e ele está no Brasil. Isso é muito bacana, muito importante para a gente, acelerando elétrons aí na faixa de 99% da velocidade da luz. Isso é muito importante para pesquisas científicas. Está sendo construído lá em Campinas, né? E é interessante que a gente vai perceber que o movimento circular, né? Parece um campo de futebol, né? O movimento circular aqui ao redor é controlado por ímãs. Então, o campo magnético é muito importante. Então, nós vamos ver como que esse desvio de campo magnético produz um movimento circular nesse capítulo. Outra coisa também é a força magnética sobre condutores, né, sobre fios, e como ela é importante para, por exemplo, fazer um motorzinho girar, igual vocês estão vendo aqui nessa simulação, né, os motores elétricos que são tão importantes para nós aí, né, como que é o princípio básico do funcionamento deles, é o que nós vamos discutir nessa aula. Muito bem, vamos começar falando então da questão do movimento circular, e aqui vocês já veem aqui um campo magnético, né, dois polos de um ímã aqui, e a partícula entrando nesse campo magnético e desenvolvendo o movimento circular aqui. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a partícula, ela tem a velocidade dela perpendicular ao campo magnético, tá? Então, vocês podem ver que a direção da velocidade aqui forma 90 graus com o campo magnético. E aí a trajetória se torna circular e a velocidade se torna constante, quer dizer, um movimento circular uniforme. Ok? A força, no caso, age perpendicularmente à velocidade, e isso não altera o módulo dela, somente a sua direção, provocando, então, um movimento circular. Como vocês podem perceber aqui nessa situação, a gente tem aqui o azulzinho, o feixe de elétrons, tá? E nessa situação não tem campo magnético, então eles seguem a trajetória retilínea. Quando a gente aplica o campo magnético, então eles descrevem essa trajetória circular, cujo raio de curvatura da circunferência pode até ser medido e tal, isso permite a gente fazer alguns cálculos. Muito bem, e esse raio, então, ele é importante para a gente consegue relacionar várias grandezas por meio dele, e é isso que a gente vai fazer agora, né? Então, a partícula está descrevendo um movimento circular com uma velocidade v, o raio do círculo é r, e a força magnética que atua sobre essa partícula, no caso, a partícula de carga positiva, ela está marcada em cada uma das direções aqui. Como a direção da velocidade muda o tempo todo, a direção da força também vai mudar. Lembrando que a direção e sentido da força são dados pela regra da mão direita ao tapa, né? Regra do tapa, lembra? Que se a gente pega aqui, por exemplo, nessa parte de cima, a gente tem aqui ó, a velocidade para o lado esquerdo, o campo magnético entrando no plano da tela, né? Saindo de mim para o plano da tela, a força é para baixo, igual está indicado aqui. E aí vocês podem testar em todas as outras posições aí, vocês vão ver que vai dar certinho. Bom, essa força magnética aqui, ela atua como força centrípeta, para manter o movimento circular. Lembra lá do primeiro ano? Pois é, nós vamos usar aquilo, tá? Força centrípeta que a gente viu lá no primeiro ano, que é mv ao quadrado sobre raio, né? E a força magnética, como a gente viu no último ciclo, ela é BQV seno de θ. Então, elas são iguais nesse caso, a gente vai fazer igualdade. Nesse caso, como eu já disse, a velocidade é perpendicular ao campo, então o ângulo entre os dois é 90 graus, sendo de 90 é 1, e a gente vai ficar só com BQV, multiplicando cruzado esse R passa para cá, né? BQVR igual a mv ao quadrado, ou passando o BQV dividindo mv ao quadrado sobre BQV. Aí você pode cancelar esse quadrado com V de baixo, e aí nós chegamos na expressão do raio mv sobre BQ. Ok? Aqui tem outras figuras que mostram aí em 3 dimensões, ó, o nosso campo magnético aqui no caso, tem um polo norte em cima e o polo sul embaixo, o campo magnético está vertical para baixo, né?
e a velocidade da partícula está aqui, tangenciando a circunferência, e aí vocês podem verificar pela regra do tapa que a direção da força é dada aqui perpendicularmente. Essa figura aqui, ela tem essa projeção no plano azul, é essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo. Ok? Bom, o que a gente percebe nessa equação? A gente percebe que o raio da circunferência ele depende da massa. Quanto maior a massa, maior o raio. Depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Então, depende diretamente, né? E depende inversamente do campo e da carga, né? Quanto maior o campo, menor o raio. Quanto maior a carga, menor o raio, né? É interessante depender da massa, que se você lança um próton e um elétron, por exemplo, o próton tem uma massa maior do que a massa do elétron, né? Mas a carga é igual. No mesmo campo, com a mesma velocidade, o próton vai ter um raio maior, porque ele tem mais massa do que o elétron. Ok? Muito bem. Também é possível que as partículas descrevam trajetórias helicoidais. Que é isso, né? Eu vou mostrar para vocês o formato já já. E ele acontece quando a velocidade da partícula não é perpendicular ao campo. Então, ela vai gerar esse tipo de trajetória aqui. Parece a espiral do caderno. É uma espiral de caderno, na verdade, aqui, né? Uma mola, o formato de uma mola. Helicoidal vem o formato da mola. Onde a partícula, ela descreve circunferências, mas cada circunferência vai estar num plano diferente, né? Ela muda de plano. Ok? Porque, na verdade, é que é o seguinte, essa velocidade, ela forma um ângulo θ, ou φ, aqui no caso é φ, com a direção do campo magnético, que seria essa aqui, ó. Que seria esse VH aqui, tá? No caso aqui, V paralelo, perdão. Você tem uma velocidade paralela ao campo, uma componente dessa velocidade paralela ao campo, e tem uma velocidade, um componente da velocidade perpendicular ao campo. A componente perpendicular, como a gente viu, velocidade perpendicular gera a circunferência, ok? Vai gerar o círculo. Só que aí você tem uma componente paralela também. Essa componente paralela, ela não é afetada pelo campo, porque não existe força magnética quando a velocidade da partícula é paralela ao campo. Lembra que eu falei na última aula? Então, essa velocidade paralela, ela se mantém constante o tempo inteiro e faz com que a partícula se mova paralelamente ao campo também. Então, são dois movimentos que combinados dão essa trajetória helicoidal. O movimento circular, promovido pela componente perpendicular da velocidade, e o movimento em linha reta, promovido pela velocidade paralela ao campo. Por isso que dá essa hélice aí, essa trajetória helicoidal. Ok? Que, se a gente fosse ver assim, né, seria uma coisa desse tipo aí, olha, acontecendo, né? Aqui no caso, o vetor B está paralelo ao eixo Y, né? E a velocidade da partícula vem aqui, então, inclinada, gerando, então, esse movimento helicoidal aí. Ok? Muito bem, falei disso porque eu vi essa questão do Enem aí, 2019, está muito recente, então acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa questão aí, prevenir vocês de possíveis questões que possam aparecer. Então, é exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Até a figura coincide, né? A gente tem essa trajetória helicoidal da carga positiva, tá? E aí ele vai falar para a gente aí que a gente tem um íon, né, que tem uma carga elétrica, você tem um campo magnético constante B, trajetória helicoidal. Como eu disse, ela é formada pela composição do movimento circular, uniforme, e uma translação, né, que no caso é um movimento retilíneo ao longo do eixo X, né? Muito bem. E aí ele fala que o dispositivo mede o tempo t de voo para n voltas, né? E aí ele quer que a gente determine a massa do íon com base na luz da carga, do campo, do número de voltas que é dado num tempo t.
Ok? Tem as nossas opções aí, vamos lá. Bom, primeiramente é o seguinte, se é um movimento circular, aquilo que eu já fiz com vocês, a força magnética é igual à força centrípeta. BQV seno de θ, mv ao quadrado sobre ρ. Para o movimento circular, o θ é 90 graus, tá? A gente está analisando a parte do movimento circular. A componente perpendicular da velocidade. Aí o seno é 1, BQVR dá mv ao quadrado, corta os quadrados, corta esse quadrado com essa velocidade, sobra mv igual a BQR, ou como eu quero a massa, né, ele pediu para determinar a massa. Aí sobra BQR, o V passou dividindo, BQR sobre V. Vou chamar essa equação de equação número 1, que vai ter uma outra, né? E a gente vai juntar as duas depois, tá? Bom, como a gente está falando de movimento circular, né? Se a gente pensa numa volta inteira, a distância percorrida pelo íon é o comprimento da circunferência, né, gente? O comprimento da circunferência 2πr, lembra? Isso é em uma volta. Se você pegar em n voltas, né, é só multiplicar por n, você vai ter a distância total percorrida pelo íon, 2πr vezes o n. Para que isso? Para achar a velocidade. A gente não precisa da velocidade lá na fórmula. Velocidade, já que o movimento é uniforme, né? A velocidade é a distância sobre tempo. Ok? Então, se a gente pega a distância percorrida, que é 2πrn, divide pelo tempo, a gente tem a velocidade. Vou chamar essa equação de número 2. E agora eu vou pegar essa equação número 2 e vou substituir lá na equação número 1. A equação número 1 é essa aqui, ó. M é igual a BQR sobre V. No lugar desse V aqui, ó, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 2πrn sobre T. Ok? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica a segunda invertida, né? Então, vai ficar aí BQR vezes T sobre 2πrn. Tem um R em cima, outro R embaixo, vai cancelar. E aí, achamos a massa. BQT sobre 2πn. Ok? Então, essa foi a questão. Foi a opção A, inclusive, lá no Enem do ano passado. Joia? Muito bem, na segunda parte dessa aula agora a gente vai falar sobre a força magnética que age sobre fios nos quais passa uma corrente elétrica. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho um fio, esse fio está no interior de um campo magnético, tá? O que a gente vai perceber? A corrente elétrica, a princípio aqui eu vou até utilizar a corrente elétrica convencional, né, gente, que é constituída de cargas positivas. Como você tem as cargas positivas se movimentando, né, cada carga movimentando cria um campo magnético, lembra? E todas elas sofrem, então, uma força magnética. Se a gente fizer a regra da mão direita aqui, velocidade está para a direita, o campo está entrando aí no plano, está saindo de mim, entrando na tela para mim, a força é para cima, né? Todas as partículas se movem no mesmo sentido, então elas vão sofrer essa força no mesmo sentido aqui, ok? Então, todas essas forças, elas vão empurrar as partículas de encontro às paredes do fio, e, consequentemente, vão empurrar o fio também. Ok? Bom, e aí, a resultante de todas essas forças é que a gente chama de força magnética F, tá? Que poderia fazer até isso aqui, ó, num caso como esse aqui, chamado de balanço magnético, é um experimento até interessante para fazer em laboratório. Na hora que você liga aqui, esse fio na bateria, vai passar a corrente, e o balanço que estava aqui nessa posição CD, ó, que é um fio, está passando corrente aqui, tá, gente? Ó, a corrente aqui, ó. Ele sofre uma força magnética pela regra da mão direita aqui, o campo para cima, a corrente para dentro aí do plano, a força vem para cá, né? Ó, a força levanta essa barrinha aqui, ok? Então, através da regra do tapa, a gente consegue a direção e sentido da força F. Beleza? Lembrando que o polegar, ele é no sentido do movimento das partículas, né? O sentido do movimento das partículas é o sentido da corrente.
tá? E aí, como a gente vai pensar em corrente convencional, o sentido do movimento da partícula positivo. Então, a gente vai usar a regra como se a gente estivesse olhando o movimento de cargas positivas, tá? Movimento de cargas positivas vai dar para a gente, então, o mesmo sentido da corrente elétrica, e aí a regra do tapa, a gente vai colocar o polegar no sentido da corrente convencional, ok? Do mais para o menos. Se você inverter o sentido da corrente, o sentido da força magnética inverte também. Então, aqui você tem um campo magnético saindo do plano, né? No caso, o campo magnético está para cá, para fora. A princípio, aqui não tem corrente. Se eu ligar uma corrente para cima, vamos lá, regra do tapa. O polegar no sentido da corrente. A corrente está para cima. Os 4 dedos no sentido do campo. O campo está para mim aqui, está virado para o meu lado, ok? O campo está virado para o meu lado, a força é para a direita, para a minha direita aqui, ok? Agora, se eu jogo a corrente para baixo, mantendo o campo para mim, né? O campo está apontando para mim, corrente para baixo, a força vai ser para a minha esquerda, ok? Seria, então, esse caso aqui. Então, se você inverte o sentido da corrente, o sentido da força também inverte. Isso vai mostrar que também vocês podem observar que aqui na polaridade da bateria ela está sendo invertida, ora ela está mais, menos, ora ela está menos, mais, aí você consegue fazer, né, o fio ir ora para um lado, ora para o outro, ok? Porque você invertendo o sentido da corrente, aqui você viu o sentido da corrente, ó, você inverte o sentido da corrente, você inverte o sentido da força magnética também, joga para um lado, joga para o outro, ok? Muito bem. E aí tem um cálculo também, né, gente? Nós vamos calcular a força magnética sobre um condutor, né? Esse condutor que vai estar aí, né, inserido aí dentro de um campo magnético, evidentemente está faltando uma parte do circuito aqui, né? Porque para você ter corrente, você tem que estar ligado aqui numa bateria, essa parte não está mostrando aqui, mas você tem um fio, passa corrente nele, ele está dentro de um campo magnético, e aí vai atuar uma força magnética nele, que é, lembrando, a resultante das forças sobre todas as partículas eletrizadas, né? Então, a gente parte daquela força BQV seno de θ, mas tem um cálculo que não é muito simples, é meio complicadinho, tá? Mas tem lá no livro de vocês. Eu não vou fazer ele aqui, porque demanda tempo, vai cansar vocês, e no final da história ninguém vai lembrar do cálculo e nem vai precisar dele. O que vocês vão precisar é da fórmula, tá? Então, eu vou apresentar a fórmula para vocês. É a fórmula do Bill sem θ, né? Ou Bill sem θ, né? Então, a força magnética é igual ao campo magnético B, vezes o I é a intensidade da corrente, medida em amperes. O L é o comprimento desse fio que está dentro do campo magnético, ok? E o seno de θ. O θ é o ângulo entre a corrente e o campo magnético, ok? Esse é o θ. Então, a nossa força derivada da equação do BQV seno, né? Lembra ela um pouco, né? Mas a fórmula agora é a fórmula do Bill, o Bill sem θ, o Bill sem θ. Ok? Então, L é o comprimento do fio, I a intensidade da corrente, o θ, o ângulo entre o fio e o campo magnético. E aí, mais uma questão do Enem. Veja como é que está importante isso aí, né? Está caindo muito no Enem essa matéria, hein? Mais uma questão do Enem aqui. Essa eu não anotei o ano que foi, né? Não sei se foi 18 ou 17, um dos dois. E a gente tem esse esquema todo aqui. Dá uma lidinha aí nesse enunciado para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo. Bom, é basicamente para abrir uma porta, né? Então, nessa posição que está mostrada aqui, essa barra ela está em equilíbrio. A mola não está nem esticada e nem comprimida, tá? Mas aí, quando você aperta o botãozinho para abrir o portão eletrônico, lá no interfone, por exemplo, né? Passa uma corrente nessa barra aqui, nesse fio, e aí
existe uma força magnética, essa força magnética vai empurrar essa barra para cá, né? E a mola vai ser esticada, né? Até um determinado ponto, ela vai esbarrar na catraca, vai tocar isso aqui, girar isso aqui, vai abrir a porta, tá? Vai abrir a lingueta aqui da porta, e depois a mola puxa essa barra de volta. Bom, ele deu a corrente, ele deu o comprimento da barra, ele deu a constante elástica da mola, ele deu a velocidade da barra e o tempo que ela demora para atingir a catraca. E aí ele vai pedir a intensidade do campo magnético, tá? Bora lá? Então vamos ver como é que a coisa funciona, tá? Bom, então anotei aqui o que ele deu para a gente. A constante elástica da mola, 5 vezes 10 a menos 2. Detalhe, ele deu em Newton por centímetro, tá, gente? Não é legal a gente usar em Newton por centímetro, não. É melhor usar em Newton por metro, tá? Só que não é, você não está passando de centímetro para metro, você está passando de Newton por centímetro para Newton por metro. Então, no caso aqui, você tem 5 centésimos de Newton para cada centímetro. Se você tem 5 centésimos a cada centímetro, em 1 metro você vai ter 5 newtons, 100 vezes mais, né? Quer dizer, num metro cabe 100 vezes mais do que num centímetro, né? Então, multiplicando por 100. Velocidade 5 metros por segundo. O tempo, ele falou que são 6 milissegundos, hein, gente? Lembra do mili? Igual miliampere também, né? 10 a menos 3, hein? Milissegundo, 10 a menos 3. A corrente 6 amperes. O comprimento da barra é 5 centímetros, passei para metro aqui, né? Dividir por 100, normal, tá? 0,05 metros. Ok? Muito bem. Para que a barra consiga se mover, né, ela tem que ter uma força igual, no mínimo igual, na verdade tem que ser um pouquinho maior, um beicinho de pulga maior do que a força elástica para ela conseguir mover. E é isso que nós vamos utilizar. Só que para a gente utilizar isso aqui, a gente vai ter que calcular a força elástica, calcular a força magnética, para depois, então, a gente poder igualar, né? Então, eu vou partir da força elástica, porque ele me deu o K, tá? Força elástica é igual a Kx, então, eu vou conseguir calcular a força elástica aqui. Tá, mas eu preciso do X, né? Ele não deu o X aqui. Mas o X é a distância que vai percorrer aqui, ó. Que você vai, o tanto que a mola vai esticar é o tanto que essa barra vai deslocar dessa posição para essa posição C aqui, tá? Então, esse X é fácil de calcular. Eu vou fazer velocidade vezes tempo. Distância é igual a velocidade vezes tempo, né? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Velocidade é 5, né? Que a gente viu lá em cima. O tempo é 6 vezes 10 a menos 3, 6 milissegundos. Isso vai dar um x de 30 vezes 10 a menos 3, ou 3 vezes 10 a menos 2 metros. 3 centímetros, né? Mas eu não vou pôr em centímetros, não, porque a gente vai dar a preferência nas unidades do Sistema Internacional. Então, calculei aí. Então, só para vocês entenderem, a gente tem a força magnética atuando para a direita, para a esquerda, para mim, e a força elástica atuando para a esquerda. Para a direita, credo, força magnética para a esquerda, força elástica para a direita, ok? Bem, continua atuando aqui. Vamos lá. Então, para a força elástica é Kx, né? O K eu já tinha. Opa, aqui é Newton por metro, tá, gente? Newton por metro, vezes 3 vezes 10 é menos 2. Então, vai dar 15 vezes 10 a menos 2 Newton, que é igual a 0,15. Nós vamos usar esse valor, 0,15, que é o valor mínimo que a força magnética deve ter, tá? Então, nós vamos jogar isso na fórmula da força magnética. No caso, é o nosso bio seno de θ, né? O θ 90, né? Que a corrente está para cima, o campo está perpendicular à folha, né? Então, vai dar um ângulo de 90 graus. Seno de 90 é 1. Então, aqui no lugar da força 0,15, o campo eu não sei, vou achar, corrente é 6, o L é 0,05, né? O seno de θ é 1, já sumiu. 0,3B é 0,15, então B é 0,15 por 0,3, que vai dar 0,5 Tesla. É esse o valor do nosso campo magnético.
Ok? Então, achamos aí o nosso campo magnético. Beleza? Ou, como está lá na alternativa lá, né? 5 vezes 10 a menos 1 Tesla, que é a resposta de acordo com as alternativas que o Enem te deu. Beleza? Bom, eu não posso deixar de falar, quando a gente fala aí de força magnética, eu falei lá no início dos motores elétricos, né, gente? Os motores elétricos, eles funcionam basicamente com base na força magnética, que atua sobre um fio, tá? Como vocês podem ver aqui, esse motorzinho está girando, porque ele tem um fio aqui dentro, uma espira, na verdade, que é um fio dobrado, né? Passando uma corrente dentro de um campo magnético, ok? Como vocês podem observar nesse esquema aqui, ó, a gente tem aqui essa espira aqui no meio, retangular, ela é apoiada no eixo, né? E aí vai passar uma corrente aqui. Vocês vão perceber, fazendo a regra da mão direita, né? No caso aqui o campo está para a direita, né? Se eu olhar esse lado aqui, ó, nesse lado aqui a corrente está indo para cima, para dentro aí, né? Então, a corrente está indo para dentro do plano da tela, o campo magnético está para lá, para a minha direita, então a força seria para baixo. Essa força aqui. Do outro lado, a corrente está descendo. A corrente está descendo, ela está vindo para mim, na verdade, ela está vindo para cá. O campo magnético continua para lá, para o mesmo lado, então a força é para cima. Então, você tem uma força para cima de um lado, uma força para baixo do outro. Qual que é a tendência? Tendência é girar, né, turma? Então, a tendência é esse lado subir, esse lado aqui descer. Então, você tem aí o giro. Como vocês veem aqui nessa simplificação. Aqui já é uma ilustração de uma coisa mais real, né? Como a gente vai ver no interior dos motores aí elétricos, né? De uma furadeira, parafusadeira, de um liquidificador, enfim, né? Que faz girar aqui, né? São várias espiras, na verdade, não é uma só, que eu estou mostrando uma, mas são vários enrolamentos de espiras. O enrolamento do motor é isso, né? O conjunto das espiras, são muitas espiras enroladas uma em cima da outra. E todo esse esquema, então, é ligado, passa uma corrente para fazer girar isso aqui. Ok? Isso aí, se vocês jogarem na internet, tem muita coisa bacana sobre isso, mas é o princípio básico da força magnética que move os motores elétricos. Joinha? Muito bem, e aqui eu coloquei para vocês não se esquecerem que tudo isso que eu falei, mais um pouquinho, inclusive alguns detalhes que às vezes eu tenho que emitir por conta do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, vocês vão encontrar lá no livro de física de vocês, tá? Eu coloquei aqui as páginas, ó, páginas 162 a 167, vale a pena dar uma lidinha lá, tirar alguma dúvida, tá? E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, podem mandar para mim, que eu esclareço com vocês e a gente conversa. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.